Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia. E a nossa convidada de hoje do Jornal do Ténis é a Graça Cardoso. Foi uma das melhores jogadoras da sua geração. Faz parte, as pessoas não sabem isso, mas agora vão ficar a saber. É a primeira vez que eu entrevisto o pai, que foi o Manecas, que toda a gente conhece, o filho, Pedro Sousa, um dos melhores jogadores portugueses de sempre, e a Graça. É a mãe. Oh, Graça. É mais importante de todos. Ora bem, a matriarca é sempre a mais importante. Sempre a mais importante. Foi a Graça que pôs o gosto do ténis ao Pedro, por exemplo? Não, foi o Manecas. Não foi o Manecas. Foi o Manecas e eles vêm para cá desde que nasceram. O Pedro veio para cá e o Manecas diz, não sei se veio com uma semana ou duas. Porque eu ao fim de uma semana já estava cá, portanto eu ficava lá em cima. Quando eu estava a trabalhar, ele ficava lá em cima na secretaria do CIF, com uma das empregadas, portanto ele está cá e a Rita também. E a Rita também? A Rita também, os dois nasceram aqui desde muito cedo. A Rita mais tarde, porque foi um bebê muito pequenino e teve alguns problemas, mas o Pedro veio logo. A Graça começou a jogar ténis com que idade? 7, 8 anos. E onde é que foi? Beira, na Beira, Moçambique. Moçambique. O meu pai era presidente do clube, ténis da Beira, e eu jogava lá com o Fernando Lage, que depois veio para Lisboa para o Estádio Nacional. E eu depois fui para o Estádio Nacional, que os meus professores eram o Fernando Lage e o Alfredo Vaz Pinto, espero não estar enganada. Mais tarde veio o DAC, com o João Lagos. Portanto, acho que foi das primeiras equipas patrocinadas que jogávamos todos aqui no CIF, e sim, era todos os dias, ao fim de semana vinhamos para cá, e a Lacoste patrocinava tudo que era roupa e campos, as viagens não, mas era isso. E o João Lagos era o treinador nessa altura. Vou ouvindo algumas das pessoas dessa altura e falam muito da Graça, diziam que a Graça jogava muito bem e que... Uma grande direita, uma esquerda de slice muito chata e portava-me mal para caramba. Era por isso que eles se lembravam de mim, diziam muitas asneiras. O meu pai nunca me viu jogar e quando me viu uma vez disse nunca mais, tenho vergonha. Portanto eu dizia muitas asneiras sem ofender ao adversário, por isso eu fui sempre muito, acho que respeitada, em caso de dúvidas dava sempre. Transmiti muito isso ao Pedro, o Pedro foi muitas vezes, eu penso, prejudicado por isso, porque tivemos sempre cuidado, quando tens dúvidas a bola é do outro. Eu sempre fui assim, portanto nunca, e sempre me insultei, entre aspas, a mim. Nunca à adversária, nem ao adversário. Portanto, eu ficava furiosa, era comigo, mas as asneiras, pior calibre que há. Eu acho que é porque vim de Moçambique, portanto, em Moçambique nós éramos assim, cheguei cá aos 12 anos e depois, aqui dentro do ténis, era eu e a Dadi, a Eduarda Candeias. O resto era tudo rapazes, portanto, a palavra d'ordem era o calão. Claro. Era o calão. E depois, como eu era sempre a número 1, nas finais era sempre eu, em Lisboa era eu e a Eduarda, depois as outras ficavam ali nas meias finais, era eu que ia aos interclubes, era sempre que havia um par misto era eu que ia, e nessa altura era eu, com mais não sei quantos homens, portanto. Foi aí que conheceu o Manecas, não? O Manecas conheci no Estádio Nacional quando eu tinha 15 anos, nós começámos a namorar quando eu tinha 15 anos, ele até, acho que, se não me lembro, andava com uma das minhas amigas. Pronto, depois acabou ou não chegou a andar e depois começámos a namorar aos 15 anos. Chegaram a jogar para os mistos? Jogámos e pegámos. Eu jogava para os mistos por acaso com todos os... nunca ia à rede e cobria todo o campo lá atrás. E joguei para os mistos e fui campeã nacional de pás mistos inúmeras vezes. Para as senhoras havia pouco, mas para os mistos eu jogava sempre os interclubes. Chegou a ser com o seu cunhado ou não? Eu vou jurar que sim, não sei se fui campeão nacional, mas joguei muitas vezes com o Luís, com o Zé Pedro Silva, que já não está, Ribeiro da Silva, que não está cá, está em Itália a viver, eu acho. Mas eu joguei com quase todos os parceiros possíveis aqui da zona de Lisboa. Realmente eu jogava, a Dadi também não jogava mal, mas eu jogava bastante bem os pares. Portanto, jogava sempre, e os interclubes eram sempre um par misto, se não me engano.
não sei se havia um singular, a minha memória não está, mas jogava muito para as mistos. A paixão que tinha pelo ténis era uma paixão porque começou a jogar? Não, eu não. Eu era ginasta em Moçambique, depois fiz competição bruços, natação, também era razoável. Depois cá no liceu jogava muito bem basquete e muito bem handball também, andava lá naquela malta toda, porque em Moçambique nós éramos muito desportistas. E quando dediquei-me ao ténis, eu acho que foi, olha, porque calhou. Naturalmente. Calhou. Tanto que a minha carreira acabou aos 18 anos, numa sexta-feira decidi não jogar ténis e acabou. Porquê? Porque eu estava a jogar, havia 2 torneios muito importantes na altura, se não me engano, que era o Nacional de Júniores e era um que era no Estádio Nacional muito importante. E eu joguei um deles, não sei qual foi a ordem, mas nos 2 estava na final a ganhar nas meias, não me lembro, na final nas meias, ia ganhar o 3º consecutivo de Júniores, portanto era a 3ª vez. Se não me engano, se não era, eu não tenho memória, mas sei que nas 2 sextas-feiras eu joguei Finais. jogo, ou as finais ou as meias, e estava a ganhar 6-2, 5-2, 45, 15, perdi. E no outro a mesma coisa, 6-2, 5-2, 40, 15. Com o mesmo adversário? Com a mesma adversária, que eu acho que era a Patrícia, vou jurar que era a Patrícia, que era meia francesa. Na sábado de manhã disse, nunca mais vou jogar ténis na vida. Arrumei as raquetes e nunca mais. Depois voltei ao social, mas as pessoas queriam tanto ganhar por eu ter sido o Fed Cup, por eu ter sido jogar os nacionais, ter jogado o Roland Garros, que aquilo era tanta... O social, as mais velhas que eu deixei depois de treinar, portanto eu ia jogar os torneios para ir com 3 horas de ténis por ano, não é? Resultado, as outras que jogavam menos que eu, mas treinavam todos os dias, ou quase todos os dias, com 30 anos. Queriam dizer que tinham ganho a Graça Cardoso. Não era, parece que eu estou-me a valorizar, não era isso, mas corriam para todo lado e eu não estava minimamente rodada. E eu nem me importava de perder. O problema todo é que depois aquilo era uma pressão, foi a pressão que eu senti na Alemanha também. Quando fui para a Alemanha ter manecas, mal souberam que eu tinha todo passado, campeão nacional, outra vez essas coisas todas, pediram para jogar um torneio, eu joguei lá um torneio, também não estava nada rodada, depois começaram as alunas de quarentonas lá a pedirem para jogar, eu tinha pai. Não era casada, tinha 22, 23 anos, e elas passavam o dia no campo, portanto, elas passavam a bola 50 vezes. E aquilo também era, lá estava, começaram aquilo ter que ganhar, e eu também disse só, manecas, olha, não vou jogar mais aí com a social, nem torneios sociais, nem vou jogar, ele era um torneio sem ser social alguns, não quero jogar mais ténis, nem social, nem nada. Ainda me desafiaram aqui para pares, mas eu marcava faltas de comparência. Quem chegava um quarto de hora atrasado eu não esperava mais, porque tinha mais que fazer, é uma falta de respeito, foi uma coisa sempre que eu ficava tudo furioso. Depois roubavam bolas e eu disse, eu não estou para estar aqui a roubarem bolas, ou então duvidavam das minhas bolas, eu disse... Gostava muito isso? Não, foi mesmo, e agora começo a jogar aqui com os meus treinadores, jogo durante 1 mês e meio, depois farto, e jogo meia hora, não jogo mais. E detesto jogar ténis. Mas chateia-se? É, chateia. Oh, Graça, como é que foi a experiência de Roland Garros? Dizia-me há pouco que na noite anterior... Exatamente, fomos de carro daqui para lá, faltou-nos a gasolina. Quem é que ia? Fui eu, manecas, porque na altura não iam os números 1 só, era a Roland Garros era o número 1 e a Wimbledon ia o número 2, que era uma estupidez, no ano seguinte trocava-se, ia sempre o número 1, mas não, eles faziam esta troca, era uma coisa que nós ficávamos, eu e o manecas, que éramos o número 1, ficávamos danados, mas pronto, foi o Roland Garros que calhou, eu não sei quem é que ia a guiar. Eu não sei se era o ajude-me aquele Paulo, aquele do muito velho, um jogador da Foz, tem um bigode. Sei, agora não me lembro o nome. Mas... Ai, que era muito velho, que era um artista. Já sei. Eu lembro-me que ele, tinha um patuá, não me lembro, mas sei que fomos de carro, eu dormi no chão, ficámos em casa não sei de quem, eu só sei que nós chegámos às 4 ou às 5, eu tive jogo às 9, nem via a bola. Não via a bola. Joguei júniores, não é? Agora, aquilo tivemos lado a lado com Borges, Panatas, todos foi uma experiência realmente muito boa e eu apanhei o Borg, quase sempre apanhava o Borg nestas coisas e julgo que apanhei a Chris Evert na Fed Cup, julgo, ela não jogou no nosso sítio, até foi em Brighton, quando nós fomos jogar, a Deborah Fius era a nossa capitã, se não me engano. Em Itália também fizemos muitos campeonatos aqueles tipo europeus, mas Roland Garros foi uma grande experiência, mas eu acho que em cenas é capaz de ser melhor, mas em júniores os balneários era uma coisa suntuosa, era diferente do que tinha aqui, era tudo em madeira, tudo coisa, foi uma experiência muito gira, mas a nível tenístico, zero.
zero, porque fui para lá dormir, não é? Mas havia uma grande discrepância em termos de ténis ou acha que é mesmo as Não, condições? eu pessoalmente, por exemplo, nos encontros Itália e Espanha, eu ganhei os meus 2 jogos. E ganhei devido ao José Vilela, que foi dos melhores capitães que eu tive, porque realmente eu já estava a jogarmos. Por exemplo, nós jogávamos num indoor da Alcatifa, no Porto, com uma parede, portanto, fechado, mas eram dois pavilhões, era um pavilhão com uma cortina no meio, e lá estava-se a jogar um jogo de vôlei ou de basquete, com pessoas a baterem com as panelas e os tachos. Portanto, eu estava a jogar um campeonato da Europa, eu e elas, estávamos todos em igualdade de circunstância, e com eles era assobios, aquilo era assim que se jogava ténis na altura. E eu lembro que nós perdemos 4-1 e eu ganhei os meus 2 jogos, portanto, eu acho que não havia uma grande, mas era difícil nós ganharmos, elas jogavam não era muito mais, mas jogavam mais. Quando é que deixa, já disse que chegou aos 18 anos e... Nunca mais, depois nunca deixei de ver quase jogos, não vi jogos nenhums. O do meu filho não vi um jogo na vida. Nunca vi jogos do Pedro? Nunca. Eu não sei o que é que o Pedro joga. Não faço a mínima ideia, não. Vi aos 11 anos, irritei-me e vim-me embora, e a partir desse dia nunca mais vi. Mesmo na televisão, só vejo o último ponto. Vou à boxe gravadora e vejo o último ponto quando gravo. E quando eu, por exemplo, lhe entrego ou dou a voz para entregar o prémio de campeão do Braga Open, por exemplo, nesse Challenger, que ele ganhou ao Cristiano Ronaldo. Não, fui ver a gravação. Vi o fim. Mas isso porquê? Para não sofrer? Não, para não sofrer, porque eu não vejo a Seleção Nacional a jogar futebol, portanto eu vou lá, já estive várias vezes em duas coisas, comprei os bilhetes, fui os primeiros europeu de 2004, fui até ao fim, foi um sofrimento tal, nos outros eu ia, era 10 minutos, depois ia para aquela zona ao pé dos balneários, andava para lá passear, e deixei de ir. E o Sporting também não vejo, portanto, o Pedro muito menos, que é filho, não é? E por 2 motivos. O Sporting também não vê, mas aqui, então como é que é? Aqui em casa a Rita e a Graça são do Não, é tudo Benfica, só sou eu do Sporting, sou a única. Portanto, Seleção, Sporting e Pedro é para não ver, não vejo. O Pedro não vi, não sei como é que ele joga, vejo aqui de vez em quando assim a correr, não fico mais de 5 minutos a ver, mas ele aqui a treinar. Primeiro porque ele, na altura partimos as raquetes e eu também me portei mal, era menina para entrar no campo e tirá-lo pelas orelhas, tendo ele 18, 20 ou 23 ou 30, portanto, para evitar isso. Depois para não ter ataques cardíacos. Eu tive uma empregada que era brasileira, que chegou ao pé de mim e disse: fogo, Graça, eu tive quase um AVC no jogo do seu filho, não é? Porque ela dizia, ela veio de lá, quase que infartou, e era uma empregada minha, uma recepcionista que foi lá ver o jogo, portanto imagina eu que sou, não dá, são sofrimentos que eu não quero passar por eles. Não quero, fico muito emocionada nos primeiros que ele ganhou. Mas ouvia dizer que o Pedro era um jogador. Eu guardei tudo, sim, guardei tudo, eu acompanhei tudo, mas à distância. Tudo, nos jornais, tudo. Eu sabia quando é que ele ganhava e quando é que ele perdia. Voz? Pela voz. Pela voz do meu irmão também sabia. O meu irmão dizia, quando ele telefonava, eu sabia também. A do Manecas, o Pedro poucas vezes dizia ganhava ou perdia. Por ele via, pelo Manecas também. O nosso menino, quando ele dizia o nosso menino, ganhava. Quando dizia o nosso menino lá. Perdeu. Era um código. Não, mas a maioria das vezes era. Eu sabia sempre, quase sempre, 90% das vezes, ou 95%, quando eles me telefonavam, ou era o Luís Sousa, ou era o Luís a dar uma notícia, ou era o Miguel, o meu irmão, ou era o meu marido, e às vezes, poucas vezes, o Pedro. Eu dizia poucas vezes. Portanto, eu sabia sempre pelo tempo. A Graça, e esteve sempre ligado ao ténis, nunca deixou de estar ligada, porque esteve aqui no CIF. Depois, aos 18 anos, parei de jogar e comecei a dar aulas aqui no CIF. E quando fiquei grávida do Pedro, o CIF entregou-nos a escola, portanto ainda estava grávida, o Pedro nasceu em maio e a escola, se não me engano, abriu em maio, portanto a escola tem a idade do Pedro. Começámos com 80 alunos e agora temos 685. Ou seja, é a maior escola do país, privada do país. E já me disseram que é do mundo, privada, já me disseram, porque há associações, há tudo, e já perguntei em vários sítios e pergunto, e privada, porque todo o trabalho aqui é feito privadamente, não é? E num clube privado, e cá em baixo, isto é uma escola, eu vi os outros clubes, já fui a clubes lá fora, a escola é a primeira coisa que se vê, e nós estamos cá em baixo, é muito mais complicado, isso aí tiro o chapéu a mim mesma, e ao meu marido, e aos treinadores, e à recepcionista. Mas tem a ver com a credibilidade também. Mas é muita organização, porque já temos 10 treinadores, muita organização.
E está a começar a ficar difícil, tínhamos 8, agora temos 10, está muito difícil porque cada vez é mais alunos. E eu acho que o Covid, tenho a certeza, o Covid trouxe muito mais alunos à escola. Porque nós tínhamos 500 e tal, e de repente, por exemplo, este ano já temos mais 80 que o ano passado, na mesma data. No ano passado tínhamos 522, agora temos 600 e agora temos 610, já passado uma semana. Portanto, e mandamos pessoas embora. E tem lista de espera, com certeza? Temos lista de espera que acabam por desistir, vai 30 ou 40 pessoas, e portanto comecei mesmo quando o Pedro nasceu. Começámos com 80 alunos, que eram os que o CIF tinha, e depois foi regras, foi muita regra, e foi um trabalho dos treinadores comigo, regras, connosco todos. A secretaria, a minha empregada da secretaria, se não fosse ela, era muito difícil aguentar isto, porque é muito, e é um trabalho que não pode fazer por 2 pessoas, porque é muito difícil estar a marcar 2 aulas ao mesmo tempo, e aquilo é tem que ser uma pessoa para não ver sobreposição, claro. porque a pessoa que está ao lado, por exemplo, está a pensar, e a outra que chegou depois, puxa meio coisa, e online não se consegue marcar aulas online ao mesmo tempo. Claro. Tem a ver com os níveis e não sei o quê. Portanto, e a escola já tem 36 anos. E comecei, portanto, dos 18 anos, dei aulas até aos 25, depois nasceu a Rita, ainda dei aulas a meio período, e depois fomos com a escola a partir daí. Só dou aulas quando não há, quando o treinador falta e ninguém pode dar, então venho eu dar. Vai para o campo? Claro. Vou para o campo, limpo os campos, limpo as sarjetas, faço tudo. Aqui na escola faço tudo. Evito ir para o campo. Mas vou para o campo. Poucas vezes, mas vou. Antes ia mais. Antes, quando havia uma falta, eu ia. Agora é mais difícil. Agora tentamos sempre que sejam os outros, às vezes vai mais o Manecas do que eu. Estamos aqui num corte de mini-ténis para os seus netos. Fui eu que o fiz. Tive esta ideia, falei com o Mário da Constru Ténis, ele veio cá em uma manhã e fez este campo. Está resultado. Não, e o problema todo agora é que é preciso tirar senha. Portanto, os meus netos Está sempre cheio. É os avós, é os pais, mas é impressionante, é os mais velhos que vêm para aqui. Mas a prioridade é os netos. Não posso, porque isto é coisa. Mas às vezes à vontade já jogam ali depois naquele canto um bocadinho de futebol, mas vem imenso para aqui, está sempre cheio. E ao fim de semana, que não há escola, ao sábado à tarde e ao domingo, um monte de vezes a minha empregada diz que está aí ao sábado à tarde e vê-os aí todos a jogar. E quando olha para os netos, já vê ali alguma coisa? O Vasco o Vasco da Rita, o segundo da Rita, é o melhor de todos, mas não quer ir para a escola, só quer jogar com o pai. Com o Manecas. Não quer ir, é muito difícil de ir. O Manel só queria ténis, agora está a virar para o futebol. Oh, é o padrinho. O Manel. Ainda não pôs o cartão. Eles não vão ouvir isto. Já pôs o cartão de sócio do Sporting? Não, eles são todos Benfica já, não há hipótese. Já é tudo Benfica, tudo CIF. Não consigo. Já tentei, não consigo. O Manel agora já está a virar para o futebol. O Tomás, que é o mais velho da Rita, até não joga mal, o pai da tem, mas inventa, acha que sabe tudo, tem 8 anos, e então faz tudo como ele acha que é. Se quiser fazer bem, ele faz, mas ele não faz. Portanto, eu não vejo ali o Vasco, acho que o Vasco tem muita mãozinha, mesmo no corta-mato, no futebol, faz tudo. Portanto, ele joga bem ténis, faz tudo, percebe? Os outros, o Manel passa bolas aqui no mini-ténis as que quiser, atenção, da direita, passa e sabe jogar a direita, desde os 3 anos ou desde os 2, mas está agora futebol. A Graça fez muitos amigos no ténis? O ténis deu-lhe muitos amigos? Quer dizer, eu tenho mais amigos agora recentes do ténis, que temos o grupo do ténis com quem vamos jantar, mas eu deixei de os ver, porque eles foram todos embora. Dadi vivem em Oeiras, mas eu só os vejo quando há almoços ou jantares, que não veio faz anos. Porque eles todos foram para sítios diferentes. Pedro Cordeiro, também era do Porto, veio cá, tivemos mais quando ele foi treinador do Pedro. Sim. Mas eu não tenho, quer dizer, amigos na altura nós éramos chegados, só que depois perdeu-se, porque não nos voltámos a encontrar. Os do Liceu é diferente. Portanto, mesmo que eu não veja, a minha melhor amiga é do Liceu, porque mesmo que estejamos 6 meses sem falar, quando eu preciso ligo, está ali no ténis, mas éramos muito amigos e estávamos sempre juntos, eram todas as tardes juntas, entre aspas, dormíamos todos juntos, cada vez que saímos para o Porto, saímos para ali, nós íamos todos juntos, de comboio, tudo junto, era uma comunidade. Depois eu acho é que cada um seguiu a sua vida e como no ténis eu é que fiquei. Eu não dou com ninguém do ténis a nível, eu não sei quem são os melhores miúdos,
não sei quem. Está preocupada com o seu... Eu estou aqui só na escola, portanto. E já tem muita coisa para fazer. Não dá para ir, não vou ver jogos, não. Mesmo os miúdos quando jogam são os treinadores que me dizem, olha, o nosso. Agora o Quintela ganhou no ITF, são os que me dizem, eu não estou completamente fora. Eu conheço agora o Faria e o Rocha porque o meu filho os treina, porque senão nem os conhecia. Portanto, estou mesmo fora. Não, eu só estou mesmo aqui focada na organização da escola. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre: vivia sem ténis? Bem, eu não vejo ténis, portanto, sem ténis como? Profissionalmente, só com o ténis, porque é isto que me sustenta. Agora, vivia sem ver ténis completamente. Não vou para o campo. Não vejo ténis, portanto, nas duas facetas, na profissional era impossível. Na outra, completamente. Nem punha os pés num campo de ténis se não tivesse... Foi o ténis que escolheu a Graça ou foi a Graça que escolheu o ténis? Acho que foram as duas coisas, porque realmente nós passámos o fim... África, ninguém tem noção que foi os melhores anos da minha vida, foram em África. Nós íamos ao fim de semana, passávamos o dia no clube, soltos, a jogar ténis num campo lá, sozinhos. Portanto, para mim, o ténis, eles escolhiam, portanto, quando cheguei cá, os meus pais, o que é que fizeram? Ao fim de semana, largavam-me lá, portanto, mesmo quando eu cheguei cá, tivesse a dificuldade, nós andávamos sozinhos para todo o lado. Era uma liberdade, quando os outros têm que ir para casa, tens que ir para casa, porque eu estava sempre na rua, não é? E, portanto, o ténis acho que foi ambas as coisas. O ténis foi porque o meu pai era presidente do clube, portanto, eu até jogava ténis, gostava mais ou menos, não era uma coisa que eu adorasse, mas gostava, porque no momento em que fui infeliz, libertei, fui-me embora. Mas eu acho que foi um bocado das duas coisas. Como, por exemplo, o Pedro, se fizer essa pergunta, mas nós tivemos sempre cuidado de dizer ao Pedro se ele queria continuar. Ele era perguntado, entre aspas, 2 em 2 meses, queres continuar nisto? Isto é uma vida lixada. Queres. Ainda por cima foi pai e mãe que jogaram. Exatamente, portanto ele, as pessoas acham que nós obrigávamos, muita gente teve sempre essa opinião. Eu pergunto, sobretudo eu, sentava-me com ele aos 8, aos 10, aos 12, aos 14, aos 15, é isto que queres. Eu um dia, tinha 26 anos, disse, pá, mas porquê é que não paras com isto? Ele estava em sofrimento, porquê é que não acaba? Esparva ou quê? Claro que quero continuar, portanto as pessoas têm uma ideia muito errada de que o Manecas obrigámos para termos, para o Pedro ter aquilo que nós não tivemos. Não, eu fui campeão nacional não sei quantas vezes. Eu joguei Federation Cup, eu joguei campeonatos mundiais, eu joguei campeonatos europeus, portanto, interclubes, eu fiz tudo em 3 anos, foram 3 anos. Eu fiz, a nível de competição foi dos 16 aos 18, 2 anos e meio. Portanto, eu não preciso que o meu filho seja, e era muito importante que ele fosse feliz e que gostasse daquilo. Eu acho que o Pedro, tanto que até abandonou porque realmente por causa dos filhos e por causa das lesões, porque de resto, eu acho que ele era capaz de aguentar um bocadinho mais. Portanto, se é uma opinião, eu acho que ele gostava mais de jogar futebol. Mas pronto, e veio ao futebol, mas ele também não quis. Não quis, aos 7 anos, escondeu-se, não quer. Portanto, eu no ténis nunca ninguém me obrigou, os meus pais nunca nos obrigaram a fazer nada, nunca. Punham-nos lá, largavam-nos e malta que se desunhasse. Graça, obrigado por partilhar a sua história. Acho que é importante as pessoas ficarem a conhecer e agora já conhecem aqui 3 gerações. 3, agora falta a Graça e o Pedro. Agora depois falta o Manel. Falta o Manel, ou então o mais velho da Vasco. Rita, o Vasco e as coisas, está bem? Muito bem, obrigado. Obrigada. Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia.